Muito bom dia a todos os que nos acompanham em mais um webinar em comum. Hoje vamos falar sobre agricultura regenerativa e transição alimentar. O crescente conhecimento e avanços tecnológicos disponíveis no setor agrícola e alimentar não têm sido suficientes para inverter a tendência crescente da pobreza, fome e até mesmo má nutrição, nem para encontrar alternativas de produção com menores impactos nos solos, na água, na emissão de gases com efeito de estufa, na biodiversidade, entre tantos outros problemas ligados à poluição. Já no contexto da agroecologia, a agricultura regenerativa, enquanto sistema de produção que se centra sobretudo na recuperação dos solos e da biodiversidade inerente, parece ser uma opção viável para a produção mais sustentável de alimentos saudáveis e livres de compostos químicos e tóxicos. Apesar das dificuldades, é cada vez mais comum encontrar agricultores e experiências de sucesso que reconhecem entre benefícios, uma série de benefícios, quando se fala na agricultura regenerativa, o que quer dizer que pode de facto assumir um papel importante na transição agroecológica e também alimentar. Este é o nosso tema, o tema de mais um webinar em comum e, como sabem, o Em Comum é uma plataforma de entendimento de várias entidades e hoje temos connosco, para nos apresentar precisamente o projeto Em Comum, a nossa convidada Alcina Costa, que é coordenadora da Associação para o Desenvolvimento da Alta Extremadura, uma das entidades que compõem o Em Comum. Muito bom dia, Alcina, muito obrigada por estar aqui connosco. Olá, bom dia, Fernanda, muito obrigada por estarmos aqui todos. Bom dia a todos e a todos que nos acompanham. Então, para falar um bocadinho do Projeto em Comum, Projeto em Comum, Inovação e Conhecimento no Mundo Rural, é um projeto piloto que resulta de uma parceria entre diversos grupos de ação local, de norte a sul do país, desde A2S, Adiber, Adriminho, Aveiro Norte, a ver se não me esqueço de todos. Adriminho, Coimbra Mais Futuro, Aveiro Norte e Aveiro Sul, ESDIM, Inloco e nós, a ADAI. Todos liderados pela Adiber, que é o chefe de fila desta parceria, projeto de cooperação. No fundo, através desta parceria, pretendemos testar novas formas de transferência de conhecimento para os territórios rurais, atendendo naturalmente àquilo que são as especificidades do território. É o objetivo deste projeto revisitar os princípios LEADER, que é sempre uma bandeira dos grupos de ação local e que é muito importante para nós, e desenvolver um conjunto de ações, nomeadamente efetuar um diagnóstico prospectivo e definir e implementar uma metodologia de intervenção ajustada às realidades dos territórios, a par também da construção de um espaço de participação na plataforma AQUIS, de forma a disponibilizar informação relativa àquilo que é o trabalho que está a ser desenvolvido no âmbito da transferência de conhecimentos aos territórios rurais. Para além disso, no âmbito do projeto, temos vindo a desenvolver um conjunto de webinars temáticos que se pretende transferir conhecimento para o mundo rural. Pretende-se promover e partilhar conhecimento e experiências e discutir novos desafios, oportunidades e o impacto destas iniciativas inovadoras nos territórios que estão a transformar efetivamente e a redefinir o futuro dos territórios. É neste âmbito que os webinars que que temos trazido, este já vai no 7º, é neste âmbito que nós temos trazido um conjunto de convidados que estão na vanguarda dos temas que são abordados e hoje não é exceção. Para hoje temos a temática da agricultura regenerativa e a transição alimentar, com as convidadas oradoras Cristina Amaro, tenho que ter aqui a minha calma, Cristina Amaro e Marta Cortegano, que a Fernanda Freitas, entretanto, vai passar a apresentar. E sim, este projeto existe porque, efetivamente, as nossas zonas rurais não são locais amorfos, sem dinamismo. As nossas zonas rurais
tem um potencial muito significativo para a inovação, para o empreendedorismo e com desafios e oportunidades que importa potenciar e que importa aproveitar e desenvolver cada vez mais. Estes webinars pretendem ajustar um bocadinho e demonstrar que efetivamente é possível levarmos mais longe as nossas zonas rurais e criar o bichinho para este desenvolvimento. Obrigada, Fernanda. Muito Obrigada. obrigada, Alcina, por esta apresentação e obrigada desde já também às nossas oradoras que já estão aqui hoje connosco. Cristina Amar da Costa, que é engenheira agrónoma na Escola Superior Agrária de Viseu e ao longo de um caminho de 3 décadas de estudo e ensino da agronomia tem vindo a centrar a sua investigação na transição agroecológica e também na dinamização de sistemas alimentares sustentáveis, isto ao nível dos territórios de baixa densidade demográfica com enfoque na agricultura familiar, nas mulheres agricultoras e também na valorização dos serviços do ecossistema e territórios do interior. É apicultora sempre que pode. E quando a Alcina falava no bichinho, eu só pensava, bom, se for as abelhas, a Cristina já está completamente dentro do tema. Olá, Cristina, muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui connosco nesta manhã. Olá, olá. Bom dia. Apresento também a Marta Cortegano, que é engenheira florestal, com o curso de doutoral em Ciências da Sustentabilidade, Recursos, Alimentação e Sociedade. Foi fundadora das cooperativas Erva Lusa e da Associação de Empresários do Val do Guadiana e é também cofundadora da Terra Sintrópica, com sede em Mértola. E quem assiste aos nossos webinars lembra-se bem de já termos falado sobre o Future Lab de Mértola. É também coordenadora de projetos na ESDIM desde 2017, onde tem vindo a desenvolver processos participados de desenvolvimento local e projetos também em torno da agricultura regenerativa e alimentação, como é o caso das pastagens regenerativas. Olá, Marta, muito bom dia. Obrigada por estar aqui connosco e é precisamente por este projeto que vamos começar, não é verdade? O que é que vamos ver? Olá, bom dia. Muito obrigada por este convite e é também um gosto estar aqui com vocês as quatro. E sim, vamos começar por ver, para introduzir, se calhar uma boa introdução do tema, é vermos aqui um resumo do que é que foi um projeto muito interessante em torno da agricultura regenerativa, que foi, junto com os agricultores, procurar soluções para os problemas que eles encontravam no território, com base nas possibilidades da agricultura regenerativa. Mas não me estendo mais, vamos ver que ficamos a saber tudo. Muito bem, vamos a isto. O Baixo Alentejo e principalmente esta zona de sequeiro, onde se incluem os municípios de Castro Verde, Ourique e Mértola, é uma zona extremamente afetada pelas alterações climáticas. E vivemos tempos de mudança com as alterações climáticas, tempos em que secas prolongadas e repetidas. A questão das alterações climáticas é problemática porque não é uma questão de futuro, é uma questão que estamos já a vivenciar. E se nós entendemos isso como um desafio para todos, hoje em dia, cada vez mais, sentimos isso na pele, os agricultores estão a senti-lo no dia-a-dia, naquilo que é a gestão das suas explorações agropecuárias. Temos vários anos consecutivamente secos e, obviamente, que isso depois traduz-se em pouca forragem, em pouca produção vegetal para os animais. Temos que recorrer muito das rações porque o terreno logo comportava os animais que lá temos, né? E agora estamos a atravessar algumas dificuldades nesse aspecto. Contudo, importa perguntarmos o que é que estamos a fazer de diferente. Se todos os anos acontece o mesmo problema, como é que o território vai lidar com este problema e regenerar os solos, regenerar as pastagens e conseguir ter um futuro diferente para este território, para os agricultores, para os animais e para todo o ecossistema?
O projeto Pastagens Regenerativas, promover a adaptação climática, regeneração e sustentabilidade dos sistemas pecuários extensivos em territórios de elevado risco de desertificação ambiental, tem como objetivo promover a adaptação climática, a regeneração ambiental e a sustentabilidade na gestão agropecuária extensiva em territórios de elevada aridez e suscetibilidade à desertificação. Ao procurar outras formas de abordagem, deparámos-nos com duas técnicas interessantes. Uma ao nível do maneio dos animais e muito ligado ao conceito de maneio holístico e o que chamamos um pastoreio rotativo regenerativo. Baseia-se um bocadinho no tentar que os nossos animais imitem o modo como antigamente as grandes manadas de ruminantes se movimentavam ao longo da natureza, não é? Como havia predadores, movimentavam-se em grupo, porque o grupo é que os defendia dos predadores, rapidamente comiam num local e se deslocavam. E aquele local ficava sem interação de animais durante uma série de tempo em que podia os solos descansarem e dar tempo a que micro-organismos, outro tipo de animais, fizessem o seu trabalho. Começámos a ver que os animais aproveitavam todo o alimento que nós tínhamos, começámos a ver também que tínhamos mais produção de pasto e principalmente agora nestes últimos 2 anos, também anos bastante complicados, tem sido muito interessante. É necessário reter água nos solos, conservar água, espalhar água e então fomos à procura do que é que são as técnicas ligadas ao desenho hidrológico da paisagem e, nomeadamente, a utilização do arado keyline na paisagem. Há muitos anos em Portugal que se fala desta técnica do keyline e do arado de Yeomans. É uma das primeiras vezes em que isto se está a aplicar com a presença dos agricultores, com várias herdades piloto e especialmente dedicada às pastagens permanentes. Nós o que estamos a fazer é aprofundar o solo e espalhar água na paisagem para aumentar a produtividade das pastagens, diminuir a erosão e capturar mais água. Estas duas técnicas, conjuntas ou separadamente, pareceram-nos bastante interessantes de observar e aprender mais. Percebemos que noutros locais elas funcionavam, mas não sabíamos se aqui na nossa região elas poderiam ser a solução ou não. No Consortium Benchmarking, que foi a metodologia que utilizámos para isto, que é uma metodologia de investigação à ação participativa, fazemos investigação com os agricultores e com a comunidade de prática, que vai um bocadinho além dos agricultores, juntando os técnicos dos municípios, os planeadores, os engenheiros, os investigadores e as várias pessoas que trabalham com pastagens. Por isso o projeto vai exatamente estudar, vai observar através de visitas a agricultores que já fazem estas práticas, mas também através de um conjunto de formações e depois da monitorização do resultado, nomeadamente no caso do keyline. Que nos afetam diretamente, como são os fatores sanitários. Creo que aquí tenéis también programa de control. Quanto é que custa o arado de Yeomans? Que fabricantes de arado é que existem? E onde é que eu posso comprar? Na prática, esta metodologia do Consortium Benchmarking começa por nós identificarmos as perguntas dos agricultores e do grupo de investigação que criámos. Portanto, criámos um grupo de investigação inicial com cerca de 30 pessoas, identificámos cerca de 50 perguntas para o keyline e 50 perguntas para o pastoreio regenerativo, identificámos 20 quintas que são interessantes e que já faziam este trabalho do pastoreio regenerativo e do keyline e destas identificadas realizámos 6 visitas com os agricultores, 3 em Espanha, 3 em Portugal. Quando tomei contacto com este projeto das pastagens regenerativas, percebi que esse projeto poderia dar-me soluções para aquele que era o meu problema e o facto de eu concordar com as soluções que estavam a ser apresentadas no projeto motivou-me para seguir. Ouvir os outros, ouvir o que é que eles fazem de diferente, porque é que a mim não aconteceu daquela forma, tem-me ajudado bastante a conseguir organizar no momento em que estou para a frente. A minha motivação foi confirmar a convicção de que estas técnicas são importantes para a conservação do solo
dos recursos naturais, da biosfera, nós conseguirmos fazer uma agricultura mais amiga do ambiente. Foi urgente procurar outras soluções e procurar outras formas de produzir. Daí esta pesquisa e termos vindo aqui ter. Sede de conhecimento, querer saber mais, querer conhecer pessoas que sabem, que fazem, que têm visões diferentes da minha, trabalham para o mesmo objetivo, pensando de outra maneira. Por aqui assim, por este lado. Sim. A aplicação de técnicas inovadoras necessita de capacitação para a sua utilização. Por isso, ao longo do projeto, tivemos uma forte componente de formação dos atores envolvidos. Formação essa que foi assegurada através da cooperação transfronteiriça, pelo envolvimento da Associação de Agricultura Regenerativa Ibérica, que por sua vez envolveu agricultores de referência no movimento da agricultura regenerativa em Espanha. Iberia es una zona muy concreta dentro de este planeta y entonces es como un barco en sí mismo. Nuestros retos son muy similares a nivel climático, de suelos, a nivel social también, a nivel económico y a la vez hay soluciones que pueden ser comunes. Y entonces con este proyecto estamos polinizando ambos países, que son una bioregión, y estamos pudiendo aprender para poder mejorar juntos. Y desde luego sentimos que con los Irmãos de Portugal vamos a ir mucho más lejos si vamos de la mano. Que es importantísimo compartir experiencias y que podamos desarrollar este nuevo sistema de control de ganadería y de agricultura para conseguir que sea un modelo extrapolable a la mayoría del sector primario. Foram escolhidas 3 herdades piloto para fazer a testagem da técnica do Keyline. Foram implementados cerca de 50 hectares de Keyline nesses 3 municípios, com a ajuda da empresa Terra Crua e da Linha Clave, que fizeram o desenho hidrológico para a posterior implantação. Este trabalho só foi possível porque a Câmara Municipal de Mértola adquiriu 2 arados subsoladores de pastagem e com os quais foi implementado o Keyline. As câmaras municipais também tiveram aqui um papel muito importante na logística e no transporte do arado, que foi o que permitiu a instalação destes 50 hectares de Keyline. Aqui no meu terreno fizemos uma intervenção de Keyline numa zona. Nós tivemos chuvadas muito grandes em dezembro e nessa altura já se conseguia ver o efeito das linhas mestras, pelo menos do Keyline, completamente cheias de água, a distribuir a água pelo terreno. Portanto, eu acho que só aí já conseguimos ver qualquer coisa, mas naturalmente aguardamos agora os resultados das medições, porque é por isso que estamos neste projeto, é para termos dados mais concretos sobre o efeito das intervenções. O que estamos hoje aqui a fazer é montar sensores para testar, trazer evidência científica se o método Keyline tem efeito ou não na regeneração do solo. Se houverem diferenças e se na zona de tratamento onde foi passado o arado houver mais água no solo, então talvez possamos concluir que isso é devido a esta técnica que o projeto de pastagens regenerativas quer testar. Existe alguma evidência que sugere que o Keyline tem também efeitos benéficos do ponto de vista da biodiversidade do solo. E, portanto, o que estamos aqui a fazer é perceber se neste contexto geográfico, aqui nesta região do sul do país, as evidências que possamos recolher apontam para confirmar se eventualmente este efeito na biodiversidade também se verifica. E não esquecer que estamos a trabalhar também dentro de uma zona protegida, que tem objetivos de biodiversidade. E essa é a importância deste estudo. A importância do projeto é exatamente estar a fazer. Estar a testar, monitorizar, ter uma metodologia de trabalho de investigação muito aplicada, de envolvimento da comunidade, dos agricultores, de criar uma comunidade de pessoas que pensam, refletem sobre este assunto, mas também agem sobre ele. Depois de fazermos as perguntas, recolhermos a informação e sistematizarmos a informação em grupo, aquilo que nos interessa é
começar a pôr esta informação em prática, prototipando e depois fazemos o processo de planeamento holístico das propriedades. Estas oficinas que são, no fim de contas, uma aplicação prática, e no meu caso a minha exploração em concreto, tem que ser holístico e, de facto, obriga uma pessoa a ver as coisas de uma forma integrada, global, uma vista de conjunto em que tudo interage com tudo. E isso é muito enriquecedor e é a única maneira de tentar fazer alguma coisa com sustentabilidade. Não, eu he utilizado frutas e outras raças. Ao longo das visitas, no contexto prático, eu tive a oportunidade de procurar resposta para as minhas questões e, conjuntamente com o apoio dos formadores, encontrei aqui respostas. Vou continuar, com certeza, a abraçar este tipo de encontros, de projetos, de iniciativas, de conhecimentos e espero um dia poder também ser eu a transmiti-los. Os principais resultados têm a ver com a questão do envolvimento das pessoas, do envolvimento dos agricultores e do seu entusiasmo para replicar e aplicar todas estas técnicas, todos esses conhecimentos no território. Temos procurado apoiar esse processo de envolvimento e de mobilização e felizmente, em cada uma das atividades temos assistido à participação de mais e mais agricultores. E isso para nós é o resultado principal, digamos, naquilo que diz respeito ao desenvolvimento do projeto. Iniciámos, na verdade, o projeto com 3 pessoas, 3 agricultores, parceiros, 2 agricultores e uma agricultora, e assim se forma o início de uma comunidade prática que hoje tem 90 participantes. Muitos destes agricultores já não precisam do projeto de pastagens regenerativas, ou seja, eles já estão a fazer este caminho de uma transição para uma agricultura regenerativa e esse é dos melhores resultados que nós podemos ter, ainda que sentimos também que todos eles querem continuar e que nada disto pode parar. Passam sempre, não é esperar 2 anos, não sei o quê, é só ver esta planta quando começa. Esta comunidade de prática que se está aqui a criar, além de estar a procurar estas soluções, está a criar um movimento que esperamos nós é o caminho para nós podermos também mudar aqui algumas formas de fazer, de legislar, etc., naquilo que é a intervenção de outras entidades acima de nós e que têm interferência naquilo que, por exemplo, são as políticas públicas na área agrícola. Temos que nos adaptar e continuar a fazer com que a agricultura seja uma atividade rentável e sustentável, conseguir conciliar este binómio. Mas é importante não parar, portanto, nós não podemos parar. Nós temos problemas muito graves que é preciso reverter e é preciso nós termos uma atuação mais em consonância com a natureza. E é isto que se chama um bom início de conversa. Um vídeo extraordinário, pode ser visto com mais calma nas páginas da ESDIM, mas que, diria, Cristina Mar da Costa, e vou começar por si, relatam, pelo menos pelos números que foram aqui partilhados, um caso de sucesso, muito envolvimento, muito entusiasmo, muita mobilização. Quando a Marta diz que começamos com 3, já estamos com 90, eu acho que isto é um bom indicador e eu começava, Cristina, por também trazer à nossa conversa estes e outros casos de sucesso que certamente ilustram os benefícios da agricultura regenerativa. Se calhar começávamos por aí, Cristina. Obrigada.
Bom, nós combinámos que começávamos exatamente com este vídeo, porque ele mostra um bom exemplo daquilo que estes sistemas de produção agroecológicos, no caso da agricultura regenerativa, como um dos modelos que cumpre os princípios da agroecologia, trazem uma mudança de paradigma que vem responder a algumas questões que a Fernanda colocou no princípio, na sua introdução, de ser necessário de protegermos os nossos solos, cuidarmos da nossa água, da biodiversidade, e isso passa por mudar toda uma visão agrícola que foi construída no final do século passado e no início deste, de simplificação dos sistemas agrícolas para se aumentar a produtividade, para facilitar a vida ao agricultor, para permitir a incorporação de tecnologia, e essa simplificação veio trazer os problemas que a Fernanda identificou no início. E mudar isto implica fazer uma mudança que este vídeo mostra muito bem, que é deixar de olhar para a agricultura como algo que tem uma solução que está num caderno e que serve a todos os agricultores, para procurar em cada contexto, em cada situação, em cada realidade, aquilo que são os problemas dos agricultores e as possíveis soluções. Soluções essas que venham dar resposta aos problemas que, entretanto, nós fomos criando e que sabemos que hoje comprometem o futuro. E por isso é que achámos, em conjunto, que o vídeo mostrava muito isso, porque, acima de tudo, o vídeo mostra que deixámos de olhar para a máquina certa, para o adubo certo, para aquilo que nos permite dormir descansado, para olhar para um processo centrado nas pessoas, nas comunidades e nas soluções que permitem manter depois toda uma vida conjunta que tem a atividade agrícola, assim como uma atividade económica, mas que ela só existe enquanto houver pessoas e territórios vivos. E para mim a agricultura regenerativa e este projeto das pastagens regenerativas tem principalmente este mérito, que depois se traduz neste interesse inicial de um pequenino grupo de agricultores para hoje ser um exemplo com uma comunidade prática muito alargada e que tem vindo a ser mostrado em vários locais de Portugal e da Europa como um caso de sucesso. Há outros, sim, pelo país. Eu não conheço nenhum com esta dinâmica colaborativa e comunitária tão alargada como o das pastagens regenerativas, mas há várias iniciativas pelo país fora, onde a agricultura regenerativa está a ser apresentada e partilhada como uma solução, desde agora tenho que me dar um segundo para eu me lembrar do nome, porque eu sou péssima para me lembrar de nomes, mas, por exemplo, a família Nicolau Wines está a trabalhar com agricultura regenerativa, há um grupo de agricultores que se junta numa plataforma chamada Orgo, que são 4 jovens agricultores que estão a tentar também implementar práticas regenerativas e disseminá-las. A Terra Mãe também aí no Alentejo. Enfim, há a Silveira Bio na Beira Interior. Enfim, há um conjunto grande, de facto, de agricultores que encontraram na agricultura regenerativa esta mudança de paradigma que veio responder aos problemas de revitalizar e voltar a construir um solo saudável, de aumentar a biodiversidade e a diversidade do sistema agrícola enquanto uma solução de resiliência e de trabalhar depois outras questões, como, neste caso das pastagens regenerativas, a necessidade de manter a água ou de aumentar a água disponível no solo, que não é igual em todos os territórios, mas também por isso a agricultura regenerativa tem esse mérito, é de procurar uma solução para cada contexto e não Portanto, uma isso solução única para o país inteiro, claro, que não é portanto é um possível, não é? bocadinho de alfaiataria, não é? Ou seja, as características Exatamente. da agricultura regenerativa, são de tal forma, diferenciadoras, não é? Acabam por, de facto, quase fazer este trabalho, a pensar em cada solo, em cada comunidade. Acha que é isso, que mais distingue das outras práticas agrícolas, nomeadamente as convencionais, chamemos-lhe assim, mas também outras abordagens, também elas sustentáveis, como a biológica, etc. O que é que me diz, Cristina? Bom, quando pensamos em práticas agroecológicas, portanto, quando pensamos que a agricultura biológica ou a biodinâmica ou a regenerativa podem cumprir um conjunto de práticas agroecológicas que passam muito pela qualidade do solo, pela biodiversidade, pela qualidade de vida das pessoas e das comunidades que vivem da agricultura, isto implica sempre pensar no termo que usou, que está muito bem, que é o alfaiate, fazer o fato à medida daquela realidade, daquela exploração agrícola. Não é só ser norte ou ser sul. A realidade tem que ser ajustada
à exploração, ao objetivo da exploração, ao tipo de agricultores que está nessa exploração, às condições climáticas e por aí fora. Quando saímos deste conjunto de princípios e nos queremos virar para um mercado muito alargado, corremos sempre o risco de que qualquer destes sistemas deixe de cumprir este propósito de fazer o fato à medida do seu dono. Porque quer a agricultura biológica, quer a própria regenerativa, quer a biodinâmica, se elas deixarem de cumprir estes critérios, estes princípios de práticas agrícolas que cumprem e que respondem aos objetivos para que se propuseram inicialmente, elas deixam de ser sustentáveis e equilibradas e de ser à medida do fato. E, portanto, aí já não cumprirão os princípios. Claro. E Marta, queria trazê-la também à conversa, até porque este documentário, mini documentário, trouxe-nos imensa informação, mas eu acredito que se há uma pergunta que passa sempre pela cabeça de toda a gente quando olha para qualquer, vamos chamar novidade, apesar de não ser, mas é uma novidade em Portugal, esta maneira tão colaborativa, não é? É economicamente viável quando olhamos para o território nacional, tendo em conta os pequenos agricultores, e temos de olhar para os custos de transição, para os mercados atuais e não só? Então, a questão é interessante. A questão da viabilidade, há uma questão que temos sempre que trazer em cima da mesa, que é que a agricultura no nosso país e na União Europeia é viável sem os financiamentos, os subsídios e as ajudas que recebe, não é? E, portanto, quando perguntamos essa viabilidade, tem que tomar isso em conta, não é? Com que base concorrencial estamos a falar e em que ponto de igualdade estamos a falar. Porque se tivermos o mesmo ponto de igualdade e com financiamentos que ajudem nesta transição, não é? E que não impeçam e que até sejam às vezes quase impeditivos de fazer essa transição, então... Portanto, temos que pensar nisso em primeiro lugar. Mas há outras questões, portanto, também, como a Cristina muito bem disse, a agricultura regenerativa tem esta questão de ser muito dependente do contexto. E posso dar aqui um exemplo muito interessante, que é aquela comunidade que fomos vendo alargando, e os próprios vídeos também iam mostrando isso, não é? Começámos ali com um grupo muito restrito, 3 pessoas concordaram fazer os pilotos, a primeira reunião com 10 pessoas. A verdade é que o nosso projeto não tinha praticamente dinheiro nenhum para comunicação. A única verba para comunicação que tínhamos foi exatamente a de fazer o vídeo, de ir acompanhando o processo e depois documentar tudo o que se tinha passado. Mais nada. Portanto, não tínhamos mais. No entanto, a comunicação funcionou da melhor forma possível. Foi o boca a boca entre agricultores. E não pode haver melhor embaixador para um projeto do que o boca a boca entre os agricultores. E uma das questões que os fez... ficar convencidos, vamos ver, aquele grupo que foi alargando não era um grupo de agricultores altamente ambientalistas e cheios de vontade de fazer uma transição agroecológica. O que tínhamos eram agricultores que têm um problema comum e que foi passando a palavra relativamente às possibilidades daquela solução. E os agricultores, se há coisa que sabem, é fazer muito bem as contas, não é? E pensarem nessa questão dos custos. E, efetivamente, uma questão muito interessante foi logo numa das primeiras visitas, numa daquelas herdades que eu considero absolutamente exemplar, que é a herdade das Terezinhas, que também estava no vídeo, e em que os agricultores perguntam exatamente isso, e portanto eu vou dar esta resposta porque eu acho que é uma boa resposta, quando eles perguntam ao agricultor como é que ele se aventura a fazer esta transição e arriscar, e na altura até no início da guerra na Ucrânia, e com os custos dos fertilizantes, tudo a aumentar, o próprio gasóleo, etc. Como é que você se aventura a fazer esta transição, a trabalhar em agricultura regenerativa com os riscos inerentes a todo o aumento de custos de produção? E o que ele diz é muito interessante, mas o aumento dos custos de produção, como assim? É assim, eu não faço mobilizações, portanto eu não mobilizo o solo, portanto eu não estou propriamente a gastar mais gasóleo todos os anos, não estou a comprar sementes todos os anos, o meu fertilizante é o estrume das minhas vacas, portanto também não estou a comprar mais fertilizantes todos os anos e a carne até está mais cara, portanto, que custos é que estamos a falar? E é um momento em que todos ficam assim a pensar, pois é, mas se calhar estamos a falar de que custos realmente quando dizemos que estamos a aumentar os custos. Dependendo, esta resposta que eu estou a dar é aqui específica da questão pecuária, porque cada caso, a agricultura regenerativa é adaptada ao contexto de cada um, mas, por exemplo, no caso da pecuária, o que a agricultura regenerativa permite é diminuir custos, não é aumentar custos. Ou seja, e, portanto, a sustentabilidade económica aqui pode ser bastante interessante, não que
por permitir aumentar rendimentos, mas porque é que estamos sempre a pensar que temos que aumentar, não é? Podemos pensar, eu estou bem assim, esta é a capacidade da minha exploração e o que eu estou a fazer é diminuir custos, então eu sou mais sustentável. Então, esta questão tem muitas abordagens possíveis e vai depender do contexto de cada um. E uma das abordagens possíveis é essa, é que podemos diminuir bastante custos, porque nós fazemos uma agricultura que está completamente dependente de outputs externos. E uma das vantagens da agricultura regenerativa é que muda o paradigma e nós passamos a usar tudo o que existe na nossa exploração como os outputs passam a ser internos e começamos a ter uma independência muito grande do agricultor. Essa independência é também uma força e uma resiliência é um poder que se dá ao agricultor, não é? É que eu de repente deixo de ser dependente de toda a volatilidade dos preços, todo um sistema, porque eu só preciso do que eu tenho aqui. Se eu conseguir ter as bases dos meus solos serem suficientemente produtivos, de ter a água que eu preciso, de ter até a minha base de conhecimento e de entreajuda entre os outros agricultores e investigação, então eu sou muito mais resiliente e os meus custos não vão aumentar, vão diminuir. Mas é curioso, Cristina, que não tinha chegado a essas contas, e ainda bem, é sinal que este webinar é muito importante, mas haverá certamente outros desafios, sobretudo, mais uma vez, pequenos e médios agricultores, quando adotam ou quando tentam adotar estas práticas regenerativas, sobretudo quando estamos a olhar para solos que se calhar durante a sua história foram sendo cada vez mais degradados. E tendo em conta as condições que temos, muitas vezes a falta de água, a diversidade das condições climáticas, não é, Cristina? Qual é que elencaria como principais desafios? Bom, primeiro a mudança. A mudança em si própria é um desafio e a mudança na agricultura é sempre um desafio, porque há todo um custo de um tempo de maior ou menor produção, há todo um custo de um tempo de aprendizagem e erro que na agricultura depende do ano, não se semeia hoje e colhe-se amanhã, e entre o semear e o colher há todo um conjunto de fatores muito diversos que comprometem o processo e que nos levam a muitos processos de aprendizagem e erro. E, portanto, é sempre difícil. Não é por ser a mudança para a agricultura regenerativa, é porque a mudança na atividade agrícola é difícil e tem um custo de oportunidade e um custo de aprendizagem bastante grande. Eu diria que o mais difícil para mim neste momento, o que eu sinto enquanto professora e investigadora, é mesmo a mudança de paradigma, como dizia há bocado, é mesmo deixarmos de ensinar com base num caderno de encargos fixos para podermos passar a ensinar com base num processo colaborativo de aprendizagem constante, porque só isso é que nos permite fazer esta mudança. E isso implica não só trabalhar com os agricultores, implica nem só os consumidores, nem só os dirigentes e os políticos, implica trabalhar com os formadores, com os técnicos que estão no campo, porque viemos todos nós viemos de um processo de aprendizagem com base num caderno de encargos mais ou menos fixo e todos nós temos que reaprender a andar nestes modelos que devem partir efetivamente do contexto que parece que mais ou menos nos esquecemos. Eu imagino que há 60 ou 70 anos, quando não havia tantas máquinas agrícolas, quando não havia tanta tecnologia, se calhar não havia comunicação, o contexto era sempre mais local porque tinha que o ser. Isso perdeu-se nos últimos 50 anos e é preciso reaprender a viver nesse contexto. Para mim esse é o mais difícil. E depois é a Mas numa altura em necessidade. que temos tanta comunicação, não é? Em que podemos. Exato. Depois houve uma coisa que os agricultores e os técnicos se habituaram nos últimos 50 anos, que foi trabalhar para reduzir o risco. A agricultura é uma atividade de grande risco porque tem de facto muitas variáveis que impactam no seu sucesso. E trabalhámos sempre para encontrar soluções que tivessem menos risco. É utilizar um produto químico e dormir descansado durante 30 dias porque não vai acontecer nada na minha exploração. E mudar este discurso que se construiu em 50 anos para agora dizer aos agricultores, não, vamos lá novamente correr riscos, é também um processo de mudança muito difícil. Portanto, eu diria que são assim, se calhar, as duas, porque o resto faz parte dos processos de capacitação, de formação, de aprendizagem. Talvez a outra terceira coisa difícil é a criação de comunidade, que também é uma coisa que nós não temos muita prática. Temos até uma certa resiliência porque tivemos más experiências no passado e não fomos capazes ainda de ultrapassar essa Mas dificuldade. acho que esse, Cristina, é curioso, porque eu acredito, Marta, que o diálogo, não só entre os agricultores, mas depois juntando os outros stakeholders, se quisermos, não é? O governo, os consumidores,
tem vindo a ser fortalecido neste exemplo que nos trouxe, ou seja, a transição está a ser impulsionada também porque nós vimos que estavam representantes das câmaras municipais, os consumidores de certeza que também gostam de saber, porque os consumidores estão cada vez mais atentos a estas questões ligadas à sustentabilidade. Como é que faz esta leitura em relação ao. Nem é um diálogo, é um triálogo, são muitos. Sim, eu acho que esse é um dos pontos-chave, que de facto não é fácil e é um processo de construção e de aprendizagem permanente, atenção, não é? Nós também vamos aprendendo neste caminho e a SDIM tem sempre trabalhado muito para ter a questão dos processos participativos, mas isto é uma aprendizagem constante. Mas eu acho que neste projeto realmente correu muito bem essa questão, que é desde o início o projeto, desde a primeira reunião que foi feita em campo, numa das herdades de um dos agricultores que ali estava, no Monte do Seixo, porque o projeto começa com um conjunto de agricultores, vereadores, técnicos de desenvolvimento local, de ONGs, que estão juntos a discutir um problema, um pouco quase de igual para igual, e começam a pensar como é que em conjunto também encontramos as soluções. E eu acho que um aspecto realmente crucial neste processo é que em todo momento esta comunidade de prática tinha, na sua maioria, agricultores e agricultoras, e destaco agricultoras, porque eu acho que viram muitas mulheres e é um aspecto interessantíssimo deste projeto também, a representatividade feminina num projeto de agricultura e de pecuária no sul do Alentejo, e depois muitos, os técnicos e técnicas das câmaras, os próprios vereadores se envolviam, como viram na reportagem, e isto foi bastante importante, porque havia uma corresponsabilização em encontrar soluções para os problemas. E tudo o que tem a ver, todos comemos, não é? Todos nos alimentamos, todos precisamos dos agricultores todos os dias. Quando é que foi a última vez que, se calhar, alguma de vocês, ou de quem nos assiste, precisou de um advogado, ou foi ao dentista, ou o que quer que seja? Mas nós precisamos do agricultor todos os dias, várias horas por dia. Não é? No entanto, temos esta tendência de pôr as questões dos agricultores, de estarmos muito isoladas delas quando é um problema da sociedade e da comunidade em geral. E, portanto, o facto de nós termos constantemente nesta comunidade de prática esta participação ativa de diferentes tipos de stakeholders foi realmente muito importante, porque discutíamos a problemática, por exemplo, o facto de uma das coisas que estávamos a experimentar era a aplicação de uma prática que usa um arado em particular, que só existia na Austrália, que era difícil de importar, mas depois lá encontramos outro, e foi uma das câmaras municipais que comprou 2 arados destes e colocou à disposição dos agricultores. Isto era muito importante, porque, por exemplo, para uma solução para a qual nós não tínhamos a certeza se funcionaria ou não, estar a pôr esse custo ou risco em cima do agricultor, e a Cristina ainda agora falava da questão do risco, não é? O risco principalmente quando estamos a falar de técnicas que são pouco aplicadas, pouco estudadas, e, portanto, o agricultor é que vai arriscar. A verdade é que muitos destes agricultores pioneiros arriscam, são eles que põem o risco, mas não é justo. Não é? E, portanto, neste caso, o que tínhamos aqui era este risco também muito dividido por diferentes entidades que ajudavam em todo o processo. Ajudavam na monitorização, ajudavam na capacitação, ajudavam nesta construção deste diálogo colaborativo, não é? Que também requer experiência. Nós próprios precisamos de ser capacitados e, no nosso caso, nós, enquanto associações de desenvolvimento local, de sabermos construir diálogos colaborativos, de igual para igual, em que todos se sintam num espaço seguro, em que as mulheres agricultoras se sintam convidadas a entrar, em que os executivos e presidentes das câmaras sentem convidados a participar e a colaborar e a apresentar soluções em vez de ser atacados ou que lhes estão a pedir alguma coisa constantemente. Portanto, tudo isto, na verdade, é uma arte e se vai aprendendo, mas é essencial para se conseguir e é, de facto, um dos aspectos que eu acho muito importantes para conseguirmos avançar neste sentido é termos pluralismo na governança e conseguirmos construir estas governanças colaborativas. Mas já agora, uma das notas da Câmara Municipal de Mértola, a vereadora falava da questão das políticas públicas, não é? E para mim é fundamental saber se a nível de políticas públicas já existem, pelo menos já existe em alguns locais a consciência, mas já existem essas políticas verdadeiramente eficazes para apoiar a adoção destas práticas, ou seja, ou existe alguma iniciativa europeia que o país possa também adaptar? Não sei qual das duas quer responder. Cristina, se calhar comece por si. Eu dizia que as políticas estão um bocadinho à medida dos cadernos de encargo que eu referi há bocadinho, é que estão muito centradas, estão muito desenhadas para sistemas muito definidos e muito pouco flexíveis. E, portanto, quando pensamos em agricultura regenerativa ou outros sistemas parecidos, em que estamos a dizer que tem que haver uma solução de contexto, precisávamos de políticas suficientemente flexíveis para se adaptarem aos contextos. E elas não existem, e efetivamente existem nas nossas políticas algumas intenções, nomeadamente as medidas agroambientais e climáticas e a compensação dos serviços dos ecossistemas, mas que estão ainda muito moldadas
aos sistemas de produção tradicionais, e a começar a dar os primeiros passos para servirem de uma forma mais flexível a estas novas abordagens, ainda de forma ainda pouco clara e apenas para alguns agricultores. Por exemplo, a compensação dos serviços dos ecossistemas, que eu saiba, apenas está previsto ainda para o Montado Alentejano, e que eu saiba, os agricultores do resto do país também prestam serviços dos ecossistemas muito válidos e muito importantes, quer do ponto de vista ambiental, quer do ponto de vista cultural, e, portanto, também deveriam ser compensados, mas há todo um caminho para fazer, e eu acho que as políticas não sei se vão andar tão depressa quanto seria desejável, porque elas são, de facto, instrumentos muito importantes para a mudança. Ao Uhum. nível local, e para mim essa seria um grande ganho, se conseguíssemos que as políticas permitissem que ao nível local os atores locais, nomeadamente os municípios, mas também outros atores, pudessem implementar as soluções que precisam para o seu território. Essa poderia vir a ser uma grande mudança, porque os problemas de Bértola são completamente diferentes dos problemas de Viseu, que é onde eu estou. A Marta Claro, até se costuma zangar completamente. comigo quando eu digo que os meus problemas são opostos aos dela, a não ser o abandono do território, que é um problema comum a todo o interior. Comum, Mas os exato. problemas ambientais são absolutamente diferentes e, portanto, os sistemas são diferentes e as soluções têm que ser diferentes, e as câmaras terão que ajudar de maneira diferente, não é? Uhum. As Mas temos câmaras ou as aqui entidades e as sim, políticas, sim, não é? sim, sim, exatamente. E quando olhamos também para a perspectiva do território e as culturas predominantes, estamos a falar sobretudo da vinha, do olival, hum, o este tipo de agricultura regenerativa é de possível adaptação também para estas culturas ou também vai depender muito das políticas públicas e o que é que acham? Marta, comece por si. Sim, eu vou só também dar ali uma chegazinha na questão das políticas, está Claro que bem? sim, claro. Só aqui para acrescentar, porque concordo muito com o que a Cristina disse, e nomeadamente essa questão de nível da política local e governança local, que acho que é tão importante, não é? Porque pode haver muitas medidas que são mais adaptadas e localizadas, e faz imensa falta que assim seja, mas ainda assim, aquela medida que a Cristina deu o exemplo, que no fundo tem a ver com a ideia de termos medidas que são baseadas na performance ou nos resultados, e que esses resultados sejam ao nível da saúde dos agroecossistemas, ou seja, falamos na saúde do solo, na microbiologia do solo, existe muita coisa cada vez mais pensada só no carbono, não é só um problema de carbono, o carbono também, mas toda a microbiologia e vida do solo, mas também coisas como a densidade nutricional, que faz imensa diferença, porque nós temos muitas questões que estão sempre viradas para a questão de quanta produtividade nós conseguimos, mas se eu tiver uma maçã em que preciso comer 10 maçãs para ter a mesma densidade nutricional do que uma maçã de agricultura regenerativa, então não é uma questão da produtividade em quilos, mas sim da densidade nutricional dos produtos. E isso deve ser outro resultado da qual nós podíamos ter serviços de pagamento baseados em performance. Portanto, no agroecossistema e no agroecossistema como um todo, os serviços de ecossistema que estão a proporcionar ao seu redor e não só aquele resultado específico da minha propriedade, e eu acho que essa componente é muito importante e principalmente temos serviços de monitorização que não são do tipo one size fits all, não é? Porque realmente com tantas diferenças não faz sentido estarmos a medir as mesmas coisas com os mesmos parâmetros e para isso precisávamos de uma coisa que eu acho que é essencial e que deixámos de ter há muitos anos, que são serviços de extensão, não é? Portanto, nós não temos serviços de extensão, de acompanhamento técnico. Estes serviços de extensão precisam de ser capacitados e também de conhecer, e se nós não temos escolas agrárias nem universidades que ensinem ou que façam investigação sobre estes sistemas, não é? Que às vezes até são quase um pouco bloqueadoras desta aprendizagem, então será muito difícil que haja conhecimento suficiente para podermos ter técnicos capacitados para fazer serviços de extensão e de coleta de dados no terreno. Porque quando a coleta de dados no terreno está toda às empresas privadas, a verdade é que quem faz mais lobby e quem tem mais poder vai depois delinear o que é que são as políticas. E, portanto, nós precisávamos que os serviços do Estado não só fizessem extensão rural, como fizessem também a coleta de dados. Esse parece-me outro ponto importante. E, por último, não queria deixar de dizer que, a nível nacional, precisávamos mesmo de uma Secretaria de Estado para a Transição Agroecológica e Alimentação Sustentável, porque se não cabe a ninguém, em governo nenhum, tomar conta do que é que possa ser esta transição, como é que ela alguma vez vai existir? Então, queria só deixar assim alguns pontos de política que fazemos sempre, Claro, aproveitar sempre, não é? Não, e temos de aproveitar este tempo de antena, aliás, algum dia pode ser que alguém nos ouça. Sabe que a água mola em pedra dura, não é? Portanto, vai dando até que fura.
Mas em Relativamente à relação, vinha e ao olival, sim, exato, às só dizer culturas que predominantes. estas culturas predominantes, nomeadamente a vinha e o olival, são, para já na vinha, só dizer que há casos muito bons de agricultura regenerativa e na vinha isso já está a acontecer. Portanto, e mesmo aqui, a Cristina já disse que é o exemplo da Casa Nicolau, com ótimos vinhos regenerativos. Aqui mais perto de mim temos a Herdade dos Lagos, temos outras herdades que estão a fazer toda essa transição para um sistema regenerativo e que até juntam muitas vezes a pecuária com a vinha para um sistema regenerativo. E no caso da Herdade dos Lagos, eu estou a falar simplesmente de um dos vinhos que se mais ganha prémios nas feiras internacionais, mundiais de agricultura biológica. E, portanto, estamos a falar de vinhos excepcionais, que já há imenso tempo o Esporão, que usa há muito tempo também muitas técnicas de agricultura regenerativa, portanto, que provam que é perfeitamente possível, desejável e não é nada tão difícil. No próprio programa de sustentabilidade dos vinhos do Alentejo tem ajudado muito a trazer muitas destas técnicas de agricultura regenerativa e podemos chamar-lhe muitos nomes, não é? Mas a verdade é que existe na vinha perfeitamente esse conhecimento e possibilidade, se calhar até muito mais avançado. No olival, a mesma coisa, estamos a falar de culturas super resilientes. No amendoal, a mesma coisa. O amendoal, posso dar o exemplo do caso de Alvelal, em Espanha, em que tem um sistema que eles chamam almendrereza, portanto, um montado de amendoais, em que eles fazem a amêndoa regenerativa num sistema de sequeiro e depois, nas entrelinhas, usam para a pecuária, para a pastorícia ou para a produção de óleos essenciais. Ou seja, eu posso diminuir, de facto, a quantidade de amêndoa que eu estou a produzir, mas tenho um sistema mais resiliente no sentido que ele tem outros produtos que me vão dar receita dentro da minha exploração agrícola e não só a amêndoa. Além do mais, quando acontece haver um problema como uma praga que de repente vai atacar uma variedade específica, quando nós temos olivais e amendoais todos com as mesmas variedades, imaginem o que será quando tivermos aqui algum problema em termos de pragas ou doenças, não é? Enquanto se tivermos espécies adaptadas, resilientes e com outros produtos alternativos, pode ser muito mais interessante. Portanto, completamente amêndoas, vinhas, olival, regenerativo, com todas as possibilidades em aberto. Eu só acrescentava ao que a Marta disse, que a vinha, o olival, o amendoal são culturas que, do ponto de vista técnico, nós temos todos os três setores muito capacitados e que têm vindo a adotar práticas que não se chamavam regenerativas, porque, efetivamente, pensando em princípios e práticas agroecológicas, fomos chamando nomes diferentes. E a designação da agricultura regenerativa veio dar resposta a um tipo de sistemas num determinado contexto em que se achou que era muito importante começar a falar do solo, mas a agricultura biológica, a biodinâmica, já há muito tempo que vinham falando da importância de regenerar o solo e, portanto, por todo o país há muitos exemplos em que se junta a vinha, o enrelvamento, as margens floridas, o pastoreio, desde norte a sul. Portanto, não se chamou, foi agricultura regenerativa. Estes exemplos existem já desde o final do século passado, início deste século, no Douro, no Dão, no Alentejo. O Esporão foi um exemplo que a Marta referiu. São incompatíveis com a visão intensiva que estamos a querer construir. Alguns destes sistemas de olival principalmente de olival e de amendoal, que esses sim, super intensivos, é difícil compatibilizar com esta visão da regeneração do ecossistema porque não têm tempo. A regeneração é um processo que demora tempo e em sistemas super intensivos não há tempo para que o sistema se autorregenere e possa alimentar aquelas culturas com a produtividade que se pretende. Nos sistemas mais tradicionais, menos intensivos de vinha, de olival e de amendoal, há por aí exemplos, é só repeti-los, propagá-los, polinizá-los, como alguém dizia há bocadinho no vídeo e que eu gostei muito. Claro, do tendo em conceito conta e que da é ideia. apicultora, nos seus tempos Exato. livres. E já agora, já que estamos a falar nesta questão do tempo, infelizmente nós também já estamos quase a acabar o nosso tempo, mas, sendo esta agricultura, tudo aquilo que nos estão a dizer e a partilhar hoje connosco, qual é o papel que assume na transição alimentar global? Porque, na verdade, o nosso painel de hoje, o nosso webinar é sobre este tipo de agricultura e a questão da transição alimentar. E eu deixava esta última pergunta mesmo para terminar. Cristina, como é que vê o papel? É um papel central, protagonista, secundário ainda? Eu acho que infelizmente ainda não é um papel reconhecido como sendo um dos caminhos Principais. possíveis. Acho que é urgente mudarmos, como disse há pouco, e como a Fernanda também elucidou bem no princípio, porque
fomos produzindo, fomos centrando a forma de produzir na produtividade e na necessidade de ter mais alimentos mais baratos, e continuamos a ter pessoas sem ter acesso a alimentos saudáveis, dignos, com a quantidade de nutrientes que são necessários, como dizia a Marta. Portanto, alguma coisa não estamos a fazer bem, alguma coisa temos que mudar. E eu acho que a agricultura regenerativa, enquanto for capaz de cumprir os princípios agroecológicos que defende, acho que será capaz de ter um papel importante. Também por uma coisa que a Marta comentou comigo há algum tempo e que eu se calhar não teria tido a consciência se ela não tivesse comentado, que é, quando falamos destas mudanças e lhe damos um teor muito em torno da bondade social, ambiental, económica, temos dificuldade em atrair, em que se juntem a nós agricultores, técnicos, investigadores que foram trabalhando durante todo um tempo para maior produtividade, maior rendimento. E este processo que a Marta, que o projeto das pastagens regenerativas e que a agricultura regenerativa traz, de trabalhar a partir das comunidades e dos problemas das comunidades para encontrar soluções que depois, de forma consensual, nos convencemos que devem partir de soluções regenerativas ou agroecológicas, parece ser um bom caminho para que a agricultura regenerativa e outros sistemas semelhantes possam ocupar um lugar central e um lugar primordial. Marta? Não sei se respondi ao que podia, mas... Sim, nós estamos num momento complicado, não é? Na história, olhamos à nossa volta, os desafios societais que nós temos são muito grandes, e por isso a Cristina já falou nisso, nós precisamos de uma mudança de paradigma, e não é propriamente a agricultura regenerativa, precisamos de um novo modelo de desenvolvimento, e por isso nós falamos também muito no desenvolvimento regenerativo, ou seja, a sustentabilidade já não chega, no sentido de dizer que deixar igual ao que está, neste momento é um desastre, porque o que está não é assim grande coisa, a vários níveis, não é? Não é só a nível da agricultura, e portanto, tudo aquilo que nós como fizemos... está não pode ficar. Exato, por muito bem intencionado que seja, a verdade é que nós continuamos com problemas gravíssimos, quer ao nível do desequilíbrio alimentar, portanto temos o hemisfério norte todo cheio de doenças que são provocadas pelo excesso de comida e pela má qualidade da forma como nos alimentamos, e temos um hemisfério sul com imensos problemas de falta de acesso aos alimentos. Então não é uma questão de falta de comida, é uma questão de desigualdade e é uma questão de modelos de desenvolvimento, e portanto é uma questão de trazermos para a agricultura esse modelo em que em tudo aquilo que nós fazemos nós deixamos mais do que aquilo que estava lá. Portanto, até agora temos tido seja na agricultura, seja noutros modelos económicos, seja noutros parâmetros da economia, um modelo em que estamos sempre a extrair, a tirar. Vamos começar a colocar, a pôr mais, e vamos trazer esta ideia também para a agricultura regenerativa, ou seja, que eu quero mais solo, mais vida, mais biodiversidade, mais produtividade, mais alegria do agricultor, mais resiliência do agricultor, mais economia. Portanto, não tem que ser um sistema associado a uma escassez que nós às vezes temos a tendência a pensar, isto é só para os pequenos agricultores. É para os pequenos agricultores. E é para os médios agricultores, e é para os grandes agricultores. Não interessa, é simplesmente uma questão de mudarmos o paradigma para todos conseguirmos trazer mais, inclusive mais produção alimentar, depois distribuída de uma forma também mais equilibrada e mais justa. Eu acho que isso é sempre uma ótima tónica para terminar um webinar, e já que vamos terminar, eu volto a chamar a Alcina Costa, que tem estado a acompanhar este nosso debate, e que certamente ela só me ia dizendo, estou a aprender imenso. Alcina, já percebi que é um tema que gosta, e é um tema para o qual, vou ter que lhe pedir para ligar o seu microfone, por favor, é um tema para o qual parece-me que foi a porta-voz do Incomum certa, porque é um tema que adora, já percebi. É, sim senhor, é um tema que me desperta muita curiosidade e que preciso de aprender mais. Acho que hoje aprendemos imenso. Me preocupa, aprendi imenso, e pronto, chegamos assim mais ao fim de mais uma conferência temática. Estou para aqui a pôr não sei o quê, sobre um tema tão importante como é a agroecologia, e que me preocupa, que muito está a ser feito, mas que muito há ainda para fazer, não é? Sobretudo a nível da redefinição de políticas e ao nível da tomada de medidas, novas abordagens, novos quereres, se calhar novas intervenções que são necessárias tomar, novas medidas.
mas pronto, ficamos à espera que alguém nos ouça, que alguém compreenda também a necessidade de intervenção. Agradeço à Cristina, agradeço à Marta e à Fernanda pela sua sempre dinâmica e profissionalismo. Muito obrigada a todos. Obrigada. Em nome Obrigada. da parceria em comum. Muito obrigada, Alcina Costa. Eu, da minha parte, também resta-me agradecer a Marta Cortegano e à Cristina Mar da Costa. Foi um prazer e, de facto, quem não teve hipótese de ver em direto pode ver em qualquer altura nas redes sociais do Projeto Incomum, porque já sabe que estes webinars debatem tudo menos temas incomuns. Há sempre algo que nos une. Neste caso foi a agricultura regenerativa e aquilo que tem de ser necessariamente um regime também de transição alimentar. Muito obrigada a todas e votos de um ótimo dia, uma boa semana.